Bom, de volta com o programa Pensa em Saúde, vamos agora às perguntas que chegaram de casa. Só que no bloco anterior, a gente finalizou falando sobre essas doenças metabólicas, diabetes, colesterol alto, triglicérides alto, hipertensão, que quando não controladas podem acabar gerando complicações, inclusive do rim, né? E eu interrompi o Dr. Milton, que ele queria fazer um comentário. Basicamente entender o seguinte, tem doenças que fazem mal e a pessoa não passa mal. É um mal interno. Então, até eclodir os sintomas, eles demoram muito. E o rim é um órgão que tem muito pouco sintomatologia. Então, muitas vezes, a doença renal está muito avançando e a pessoa não sente. Agora, é importante lembrar, Márcia, que o fato da pessoa ser diabética não quer dizer que ela vai fazer hemodiálise. Não quer dizer que ela vai perder o rim. É uma questão de escolha. Talvez a principal palavra que vai, talvez, nortear a vida dessa pessoa a partir daquele diabético, chama-se disciplina. Ela tem que ser uma pessoa disciplinada. Disciplinada no alimentar, disciplinada na medicação, disciplinada no controle médico. Se fizer tudo direitinho, ela vai gozar a vida com saúde, que uma coisa é ter uma doença. E diminuir os riscos das complicações. Uma coisa é ter uma doença, outra coisa é ser doente. Certo. O José Milton do Funcionários, ele pergunta o seguinte, a pessoa perdeu um rim, e daí o que acontece? Ela pode, por exemplo, sobreviver com um rim só? Sim. Isso é possível, doutora possível. Débora? Então, é muito comum, às vezes, a gente ver um parente doando um rim para um outro e cada um fica com um rim só. Mas ela tem que fazer um controle, né? A pessoa que tem um rim só. Sim, ela tem que fazer um controle para ver se ela perdeu esse rim. A causa da perda desse rim pode ser um fator que pode perder o outro rim. Então, tudo tem que ser avaliado e investigado. Qual que é a doença de base que ele tem que ela teve perda do rim, né? Ah, tá. A Maria Luísa do São Bento, ela diz o seguinte, vocês falaram sobre a importância da hidratação, de beber muita água, e quem toma água demais também tem problema? E ela diz que o programa está excelente. Obrigada, Maria Luísa, obrigada por sua participação. Beber água demais também dá problema? Não. Sim, tudo. Tudo na vida, né, com excesso também faz mal. A palavra-chave é moderação. Quando você toma uma quantidade excessiva de água, você pode causar uma alteração chamada intoxicação hídrica, né, que isso pode causar vários sintomas, inclusive confusão mental, né, porque você causa uma baixa de sódio, dilui demais o sódio no organismo. Isso a gente vê, às vezes, em atleta que está correndo longas distâncias e repõe só água. Então, ele perde, né, sódio, potássio, ele perde os eletrólitos. Isso é intoxicação hídrica. A intoxicação hídrica é quando ele toma um excesso de água muito grande. Então, você tem que ser moderado nessa questão. Bom, nós conversamos isso ao longo do programa, mas vamos rapidamente aqui repetir para a Sônia do Barroca. Ela pergunta o que provoca cálculo renal. Existe algum alimento que provoca cálculo renal ou seria uma predisposição? A gente já comentou aqui, mas rapidamente. Olha, alimento que provoca cálculo renal, praticamente não existe nenhum alimento que provoca isso. O que provoca cálculo renal, a principal causa hoje, são as causas genéticas. A pessoa tem uma mutação genética que facilita algum problema na questão de citrato ou cálcio, ou então o estilo de vida. O estilo de vida que muitas vezes acompanha o estilo de vida sedentário, sem atividade física, com alimentação não adequada, também é um fator de risco para cálculo renal, como o Zé Augusto comentou. Porque muitas vezes o cálculo renal é um sinal que o metabolismo do organismo está trancado, está errado. Então, essa questão seria hoje, talvez o fator mais importante hoje, seria a questão do estilo de vida inadequado para gerar pedra. A Vânia do Centro, ela disse que a mãe faleceu há pouco tempo após uma cirurgia de pedra nos rins, mas ela disse que não tinha sintoma de pedra nos rins. Isso pode ocorrer? A pessoa ter pedra sem ter sintoma? Pode ser muito interessante, porque muitas vezes as pessoas descobrem que tem uma pedra nos rins por algum exame de imagem. Esse exame de imagem mostra, mas como que eu tenho uma pedra no rim e não sinto dor? Então é muito importante esclarecer, porque enquanto o cálculo é formado dentro do rim, cresce dentro do rim, fica dentro do rim, a pessoa fica totalmente sem dor. A dor só vem a hora que esse cálculo sai do rim e cai no chamado ureter, que é o canalzinho que liga o rim até a bexiga. Aí que vem a dor. Então é possível. A Mariana do Funcionários, ela diz que o pai teve cálculo renal, foi operado, mas ela pergunta qual que seria o melhor modo de detectar o cálculo renal? E esse cálculo que o pai teve pode retornar? E aí? Sim, pode.
Pode, né? É muito frequente a recorrência de novos cálculos. Quem teve um cálculo, a possibilidade dele recorrer ao longo dos anos chega a 80%. Então é muito. É aquilo que eu falei, é o alarme. Se você não viu qual que é a alteração que está ali inadequado, esse alarme vai voltar a ligar. E se a pessoa sentiu dor, hoje em dia o exame para detectar se ela está realmente com cálculo ou não, quais são os... O padrão ouro, o exame padrão ouro é a tomografia computadorizada do abdômen. Esse é o padrão ouro. É o que mostra mesmo. Mas muitas vezes, quando você não tem acesso a isso, né, um ultrassom abdominal mais um raio-x simples de abdômen pode ajudar bastante. Certo. Cláudia da Savassi, ela pergunta: glomerulosclerose segmentar focal. Ela diz que a irmã dela tem esse problema e que o rim atrofiou. Ela, inclusive, diz que urinou sangue ontem. Ela pergunta o que fazer, existe como curar, existe cura para isso? Depende da causa. A glomerulosclerose segmentar e focal, ela é um tipo de lesão no rim que acomete uma região do rim que é onde inicia a filtração, que é o glomérulo, uma parte do rim, e ela muitas vezes está ligada a diversos fatores. Então, cada tipo de fator, cada tipo de causa da glomerulosclerose vai ter um tratamento próprio. Então, não dá aqui agora para a gente poder falar qual é o tratamento. Urinando sangue, vale correr? Pode ser uma questão ligada aos rins, sim, ligada à doença de base, mas pode ser uma questão ligada a problema de bexiga, a outros fatores. E realmente merece buscar um nefrologista para poder avaliar o caso dele. Rapidinho, a Ivani do Mantiqueira, ela fala assim, tem alguma coisa, como se fosse uma massa, ela não sabe se é 10 milímetros ou 10 centímetros, mas ela não sabe dizer, e ela está preocupada, me parece que ela fez um ultrassom, alguma coisa de imagem, e viu essa massa no rim. Ela fica preocupada, pois ela não sabe o que é. E aí? Existem alguns nódulos que são encontrados no rim que são benignos, que é só um acompanhamento mesmo de ultrassom, de um exame de imagem anual, não tem problema nenhum. É muito comum também a gente ser procurado porque a pessoa encontrou no exame de imagem um cisto renal e isso também não tem nenhum problema, um cisto simples. É diferente da doença policística, essa sim pode levar à doença renal crônica, que é uma doença genética e familiar. Tá certo. Bom, e a última, que é da Maria Lúcia, da Cidade Industrial, ela fala de pseudocistos na suprarrenal, que mede, falou até o ultrassom dela. Só que a suprarrenal é uma glândula aí, para que responder isso, teria que ser endocrinologistas para falar sobre problemas na suprarrenal? Seria mais adequado. Né? Mais adequado? Bom, fica aqui, Maria Lúcia. Nós vamos ficar com a sua pergunta. De repente, o próximo programa que a gente fizer com o endocrinologista, nós vamos passar a sua pergunta. Você podia, inclusive, depois mandar o seu e-mail, que a gente responde por e-mail. Gostaria muito de agradecer a presença e a participação de vocês no nosso programa, esclarecendo as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores, que foram muitas. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado. E o Pensaúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às 5 da tarde e sexta-feira, 1 da tarde. E também pelo nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense em Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense em saúde sempre.